Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Vamos para o nosso último vídeo do módulo. Acredito que também vai ser curtinho. Esse vídeo, depois desse vídeo, eu vou estar postando. Eu vou colocar também o questionário. Essa videoaula é do tópico 5, relações com o exterior. Eu vou já postar também o questionário, tá bom? E a gente completa nosso módulo. Vamos falar, antes de falar desse assunto, vamos fazer só uma pequeno resumo do que tratamos no vídeo passado. A gente tratou sobre política econômica, tópico 4. A gente viu o que na política econômica se preocupa, que é o mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado financeiro, monetário de títulos e mercado de divisas. Então ele se preocupa com tudo isso. Ele não, enquanto a microeconomia se preocupa com indivíduo, com empresa, aquele mais, mais simples, a macroeconomia se preocupa com o agregado, né, todo o mercado, assim como o governo, quando faz sua política econômica, se preocupa com a macroeconomia. Então ela se preocupa com esses 4 mercados aqui, certo? Junta tudo, por exemplo, mercado de bens e serviços, produto nacional e nível geral de preços, mercado de trabalho, nível de emprego, salários nominais, mercado financeiro, taxa de juros, estoque de moeda, mercado de divisas, taxa de câmbio. E para isso ela dispõe de instrumentos, vamos descer um pouquinho aqui, instrumentos da política macroeconômica, que é a política fiscal, que a gente viu, a monetária, cambial e comercial, e a de rendas. A política fiscal, ele se preocupa se o governo está gastando mais do que arrecada. Política fiscal se preocupa com a arrecadação de impostos e com as despesas. A política monetária é a quantidade de moeda no mercado. Ele controla se tem muito dinheiro no mercado, se tem pouco, se tem muito crédito no mercado, então ele vai controlando isso também. A gente viu também o outro instrumento, que é a política cambial, comercial. Ele fica observando o, o, a moeda, o preço da moeda, do real, do dólar, do euro, verificando a balança comercial entre Brasil, Estados Unidos, com China. Fica também vendo isso, se preocupa. Quando ele se preocupa, ele está fazendo política cambial, comercial. E também a política de renda. Então ele se preocupa também com o nível de salário do mercado. Ele já também estabelece um salário mínimo, né? Ele controla isso também, tá bom? Beleza, vamos para o assunto de hoje, que é relações com o exterior. Bom, a gente sabe que esse programa que estou gravando, essa minha videoaula, ele é feito fora. Possivelmente este computador, não, possível não, esse computador foi feito pela Samsung, uma empresa, se não me engano, norte-coreana. Essa internet, tudo possivelmente que esteja aí na sua sala, na sua casa, o seu celular, que possivelmente você está assistindo, vem de fora. Então, a nossa relação com o exterior está assim, já está bem enraizado. A gente não sabe mais o que é Brasil, o que é fora. Então, existe uma relação com o exterior, relações com o exterior muito forte. E lembrando no assunto que eu falei agora, na aula, no tópico passado, o Brasil se preocupa com esse assunto lá na política cambial e comercial, né? Você possivelmente já viu situações em que as importações de um determinado produto que é mais barato comprar fora do que fazer no Brasil, o que é que o governo faz? Ele aumenta a taxa
de importação desse produto importado para que fique competitivo com o do Brasil. São exemplos da relação que nós temos com o exterior. E isso acontece por quê? Eu vou botar aqui um quadro para vocês entenderem. Aqui embaixo. Olha como é interessante. A Arábia Saudita, se eu não me engano, ele é o maior produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eu acho que a Venezuela também está no meio, os Estados Unidos. Então, ele tem em abundância petróleo. Ele não consegue consumir tudo e ele faz o que? Exporta. O Brasil, ele aqui não está na lista aqui, mas eu sei. O Brasil tem soja em abundância. A gente não consome tudo e a gente exporta. Vamos para aqui um dos países. Chile tem abundância de cobre e exporta. Bolívia tem estanho, Honduras banana, México também tem petróleo, Sri Lanka tem chá, Jamaica alumínio. Então, os países, nem todos os países têm tudo em abundância e os países também não consomem tudo. Então, o que é que se faz? O que é que acontece? Existem as relações comerciais. Eu exporto. Isso aí desde sempre, pessoal. Desde a época do descobrimento. Então, eu exporto para outros países e importo o que ele tem muito lá. O Brasil hoje ele não consegue produzir petróleo suficiente para se sustentar, né, para produzir, para poder usar e acaba tendo que importar, né? Só adiantando aqui, então quando a gente importa petróleo, gasolina, diesel, a gente paga lá fora em que? Em dólar. Quando a gente paga em dólar, quando o dólar está alto, a gasolina bruta aqui ele encarece, certo? O que é que a Petrobras faz? Já que encarece, o custo encarece, ele tem que repassar para o consumidor porque ele quer continuar com seus lucros. Esse é um dos motivos que às vezes a gasolina fica alta. Só uma curiosidade. Aí você me pergunta, professor, mas o dólar subiu às alturas nessa pandemia e a gasolina foi cair. O que foi? É que na verdade o que aconteceu? Com a pandemia muita gente ficou em casa, né? O comércio parou. O que aconteceu? Muito menos pessoas estavam consumindo gasolina. O que estava acontecendo? Aqueles que produzem petróleo, os produtores de petróleo, tinham muitos e muitos milhões de toneladas de petróleo em estoque. E eles estavam desesperados para vender. Vendo porque é caro estocar. Então eles estavam desesperados para vender. O que aconteceu? Chega um ponto que eles vão pechinchar. Não, compro bem baratinho que eu quero tirar esse petróleo daqui desse estoque. Aí o petróleo caiu muito. O dólar foi muito alto, né? Foi lá quase R$ 6, mas o petróleo caiu muito. Então, por mais que o dólar tenha aumentado, a queda do petróleo foi muito maior, fazendo com que o preço do petróleo nesse período agora tivesse caído. Agora, recentemente, é que os preços do petróleo começando a voltar, né? Então, para você ver o que eu falei aqui, essas relações comerciais com o exterior é muito intensa. Nós aqui no nosso mundinho, nosso Crato, nosso Cariri, mas na verdade, aqui no Cariri entram milhares e milhares de produtos importados. Aqui o Cariri também exporta muito para o exterior, o polo calçadista. Então existe essa relação com o exterior bastante intensa.
Eu queria tratar com vocês sobre o princípio das vantagens comparativas, que é a base da teoria clássica do comércio internacional. Sugere que cada país deve especializar-se na produção daquela mercadoria em que é relativamente mais eficiente ou tem um custo relativamente menor. Essa será, portanto, a mercadoria a ser exportada. Um exemplo clássico, Venezuela. Venezuela, país pequeno, mas ela tem, se eu não me engano, é a maior, uma das maiores é, reservas de petróleo do mundo. Então ela se especializou nisso. Ganhou muito dinheiro com isso. Muito, muito, muito. Teve uma época que o petróleo, o barril de petróleo estava $100. Então a Venezuela tinha muito dinheiro, porque vendia petróleo. Hoje o barril de petróleo está a 40. Então eles estão ganhando bem menos. Então assim, essa teoria, esse princípio da vantagem comparativa é que eu sou especialista em petróleo e vou vender quem não tem, quem não é especialista. Eu sou o Brasil especialista em soja, vou vender quem não é especialista. Então, as relações comerciais também partem desse princípio da vantagem comparativa. E essas relações comerciais acontecem dentro de das relações de câmbio. Coloquei um exemplo aqui do livro. O que é essa taxa de câmbio? A taxa de câmbio nominal é o preço da moeda da divisa estrangeira em termos da moeda nacional. Todo mundo sabe. Hoje, um dólar vale cerca de R$ 5,30. Né? Hoje o real, para comprar um euro também é em torno de R$ 5 e alguma coisa. Essa é a taxa de câmbio. É isso que a gente. Taxa de câmbio é simplesmente isso. Se eu quiser ir para Disney e eu vou gastar US$ 10.000, então eu preciso de quanto na conta? R$ 53.000. Certo? Isso com passagem, com um monte de coisa. Então, por exemplo, tem gente aí viajou antes da pandemia, ou perto da pandemia, viajou num dia, o dólar estava R$ 4. Quando estava nos Estados Unidos, o dólar subiu para 4,30, passando tudo no cartão de crédito lá. Quando chegou aqui, estava lá em cima. Conheci, isso é conhecidos meus que falaram isso. Então, isso é a taxa de câmbio. E essa taxa de câmbio, ela serve também para essas relações exteriores que a gente falou, com o exterior. Então esse computador que eu estou comprando, que eu tenho aqui, que eu estou falando, ele, ele não foi feito aqui no Brasil, foi feito lá fora. E quando eles trouxeram para cá, lá era um preço de alguns dólares. Quando passou para cá, existia na época uma taxa de câmbio, a pessoa que comprou aqui teve que desembolsar mais reais porque o dólar, né, é mais caro. Quando transforma em dólar, você tem que desembolsar mais. Desculpa, quando é dólar, você transforma em real, você tem que desembolsar. Se o dólar sobe, você tem que desembolsar mais. Né? Vamos ler aqui. Como todo preço, a taxa de câmbio é determinada pela oferta e pela demanda. No caso de divisas, no que sugere, associaremos as divisas ao dólar norte-americano. Só para facilitar aqui o aprendizado, ele está falando que vai tratar sobre um dólar americano. Quando há essa oferta de divisas depende do volume de exportações e das entradas de turistas e capitais externos. Então, assim, quando tem muita oferta de divisa, assim, quando tem muita oferta de dólar, está entrando muito dólar. Como assim, professor? Está entrando muito dólar. Imagine que no carnaval vem muito turista para cá. Muito, 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 muito turista. Vem muito norte-americano, vem muito europeu. E eles vêm aqui e vêm com dólar no bolso. Aí eles chegam aqui no Brasil, vão lá numa casa de câmbio e pegam o dólar e vão trocar em reais. Só que é muita gente, muita gente, muito turista. Aí o que acontece com o dólar?
Como tem muito dólar, tá oferta, tá todo mundo ofertando, todo mundo querendo real, certo? Aí o dólar começa a ficar mais barato. Lembra das empresas? Tem muita gente ofertando. Como as empresas querem vender, eles começam a baixar o preço para poder matar o concorrente. É mais ou menos assim. Então tem muito dólar, então o dólar começa a cair e o real começa a aumentar. E ao contrário é quando que chama demanda de divisas, demanda de dólar, né, é o caso. Vamos para um exemplo? É, é o que eu falei. O Brasil às vezes não produz o suficiente. E aí tendo que comprar mais petróleo, mais petróleo, mais petróleo. Tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Acontece. As pessoas, a gente tem que comprar dólar, todo mundo comprando, compra. A gente está demandando mais um produto e o pessoal lá começa a aumentar e o dólar começa a aumentar. Outro exemplo. Recentemente o governo baixou a taxa de juros Selic, vocês devem ter ouvido aí na mídia. Essa taxa de juros Selic, ela também é utilizada, ela está dizendo o seguinte, o governo está dizendo aos estrangeiros, ou a quem investe, está dizendo o quê? Investidor, eu estou baixando minha taxa de juros, ou seja, se você quiser investir comigo, eu vou lhe pagar um juros menor. O que acontece? O pessoal, os estrangeiros que estavam investindo no Brasil, no dólar, estrangeiro investindo em dólar, eles começaram, opa, não, quero mais esse investimento não, tá muito barato. Aí começa a sair, começa a sair, começa a sair. Acontece, essa saída de dólar, né, tá saindo, a oferta começa a diminuir, o dólar começa a aumentar. Como a oferta está diminuindo, o dólar começa. Pouca pessoa como a oferta diminui, poucas pessoas estão oferecendo dólar. Essas poucas pessoas podem botar um preço mais caro no dólar. É mais ou menos assim, tá? E essa taxa de câmbio, ela influencia bastante no mercado internacional, no Brasil principalmente. Quando o dólar está alto, ele é bom para, por exemplo, as empresas de calçados, as indústrias de calçados que exportam. Por quê? Se eu faço aqui, eu tenho o mesmo custo de fazer um sapato, mas quando eu vou vender lá fora, o que eu vendia há 2 meses, eu ganhava R$ 4. A cada dólar eu ganhava R$ 4. Hoje eu ganho 5,30. Estou ganhando R$ 1,30 a mais por cada dólar. Então é melhor. Quando o dólar está alto, é melhor para a indústria calçadista. Em compensação, para quem importa, por exemplo, tinha amigos meus que trabalham com importação, que importam e vendem, que aí teve que comprar mais caro, que teve que vender mais caro e acaba vendendo menos. Por isso que o governo ele fica tentando buscar um equilíbrio, certo? Pois bem, essa taxa de câmbio existem dois regimes cambiais, que é a taxa de câmbio fixa e a taxa de câmbio flutuante. Antigamente, nos anos 90, o Brasil trabalhava com a taxa fixa de câmbio. Quem determinava quanto era o real em cima do dólar era o governo. Só que por muito tempo isso não deu certo. Isso acabava tendo uma influência em relação às exportações, a importações, foi muito ruim e acabaram deixando como está hoje, que é o câmbio flutuante, ou seja, quem determina é o mercado. O máximo que o governo pode fazer é tentar ajustar o câmbio utilizando instrumentos de compra de dólar, de venda de dólar. Vocês podem ter ouvido muito nos noticiários, quanto o Banco Central, muitas vezes ele compra dólar, vende dólar para o quê? Para equilibrar, tentar baixar, tentar aumentar o dólar.
Aqui você vê aqui as diferenças do câmbio fixo e câmbio flutuante. Dê uma lidinha, é muito legal. Quais são os efeitos dessas variações da taxa de câmbio sobre as exportações e importações? Foi o que eu falei. Então, quando você aumenta o dólar, você desvaloriza o real, né, que desvalorização cambial, aumenta o dólar, você acaba beneficiando quem exporta sapato, a indústria de calçadista, e acaba prejudicando os importadores de petróleo, por exemplo. Qual é o efeito da taxa de câmbio sobre a taxa de inflação? Lembrando, inflação é quando você começa, num período de tempo, o preço começa a aumentar. Os preços, né, em geral, começam a aumentar. Então, se o dólar aumenta, muitos custos da indústria ele começa a aumentar. Então, assim, o dólar aumenta, a gasolina que a gente importa aumenta, a gasolina no tanque dos combustíveis aumenta, o frete aumenta para um determinado produto, um arroz, um feijão, ir para um supermercado. Então, como o frete aumentou, o preço do arroz e feijão aumenta. Se tudo isso aumenta, todas as outras coisas aumentam, a gente tem o que? Inflação. Então a taxa de câmbio, se o dólar fica muito alto, isso pode influenciar na inflação, certo? E também ela pode ter um efeito na dívida externa do país. Existia um período em que o Brasil devia ao FMI, então quando o dólar aumentava, mais caro ficava a dívida externa. Existem situações em que estados brasileiros, por exemplo, Ceará, quando vai fazer uma determinada obra, eles pedem emprestado a um banco internacional. Eles pegam emprestado em dólar, obviamente. E quem é o fiador do estado? O Ceará, por exemplo, é o governo brasileiro. Então, se o estado do Ceará não paga, o governo brasileiro acaba tendo que arcar. Então, o estado do Ceará fica devendo ao governo federal. Isso é uma das coisas que a gente ouve muito falar sobre dívida interna. São estados devendo ao governo federal. Situações, são mais ou menos essas situações que a gente vê. Então, se o estado do Ceará pede emprestado a um banco internacional para fazer uma obra, se o dólar aumenta, a minha dívida com o banco aumenta, esse banco internacional, porque o banco me emprestou em dólar, eu estou devendo, sei lá, 100 milhões de dólares, que aqui no Brasil então seriam 500 milhões de reais, 530 milhões de reais. Se o dólar cai para 5 reais, opa, meu dívida diminuiu para 500 milhões. Se o dólar cai mais ainda, para 4 reais o dólar, minha dívida cai para 400 milhões. Esta é o efeito da variação da taxa cambial sobre a dívida externa de um país. Entendeu? Basicamente isso é a relação com o nosso exterior. É o básico, pessoal. Básico mesmo. Nossa relação com o exterior. Tudo hoje, possivelmente, o hambúrguer que você comeu teve um trigo que foi importado da Argentina, por exemplo. É possível. Então, nossa relação comercial está muito forte. Antigamente, há uns anos, a gente falava nas aulas de geografia, não sei se vocês se lembram, sobre globalização, etc. Que é o mundo se conectando. Só que hoje ninguém fala mais em globalização, porque já é um fato, né? Hoje a gente consegue falar com empresas, com pessoas do outro lado do mundo. Eu falo com meu primo que mora na Inglaterra pelo WhatsApp, né? Meu primo que trabalhava na China, falava no WhatsApp também com ele. Então,
As relações comerciais hoje estão interligadas, estão bem, né, bem tudo interligado, certo? Então é isso, pessoal. Nossa videoaula é sobre isso, sobre essas relações com o exterior e sobre a influência da taxa de câmbio, que tem tudo a ver com essa relação com o exterior, tá bom? Eu vou postar agora o questionário sobre esse material, então leiam o material. Se tiver mais curiosidade, vão nos livros que eu mandei para vocês, que lá também tem na parte de setor externo, você procura a parte de setor externo, que ele tem mais aprofundado esse assunto. Beleza? Um abraço.